1 Coríntios 4, 2. Esse é o tema central. 1 Coríntios 4, 2 da mensagem. A palavra aqui está dispenseiros, mas é mordomos e servos. 1 Coríntios 4, 2. O tema é: seja encontrado fiel. É muito importante isso, tá? Além disso, o que se requer dos dispenseiros ou dos servos é que cada um se encontre fiel. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vemos agora diante de Ti, que o Senhor possa revelar essa palavra, trazer essa palavra aos nossos corações, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Em Lucas, se você quiser me acompanhar, Lucas 12, 35 a 48, esse é o texto da mensagem, do alerta. Inclusive a nossa irmã Ana, fez a leitura no início. Então, seja encontrado fiel. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Olha aqui. Estejam preparados. Estejam prontos. Com o corpo cingido significa bem vestido e as lamparinas acesas. Que as lanternas estejam preparadas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta enquanto vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à noite, à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no tempo devido? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não se o espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas ações. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucas ações. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Queridos, aqui Jesus é bem claro, alguém falando. Ele está bem claro dizendo: na hora que eu voltar, se você tiver uma imagem, por exemplo, de um castelo na Inglaterra, lá o lorde, quando chega, tem aquele monte de empregados, e não importa a hora que ele chegar, eles têm que estar perfilados, eles têm que estar vestidos, eles têm que estar preparados. A cozinha tem que estar preparada, os mordomos e as copeiras têm que estar preparadas, aqueles que vão receber, que abre a carruagem, a porta da carruagem ou a porta do carro, tem que estar preparado. É isso que Jesus está falando. E o mordomo principal tem que estar preparando a equipe. A equipe tem que estar preparada, pronta para quando o seu Senhor chegar. Essa é a figura mais ou menos que Jesus está colocando aqui nessas palavras. E ele diz o seguinte: que alguns vão achar que ele está demorando, vai começar a beber e a usurpar e abusar dos empregados. Aqui Jesus está fazendo uma conotação da
religião. E aí, queridos, Jesus diz assim: olha, aquele que sabe o que deve fazer e não fez, será punido por muitos açoites, inclusive será lançado no lago de fogo. Muitas vezes nós temos uma ideia de salvação muito barata. Então nós precisamos entender algumas coisas, que quando Jesus voltar, tem duas coisas que você tem que estar preparado na tua vida: a morte e a volta de Jesus. Você tem que ser encontrado fiel. Esse é o texto, essa é a vontade do Senhor, que nós possamos ser encontrados fiéis. E aí é uma jornada, querido. A fidelidade é uma jornada, e nós vamos entender isso profundamente. Jesus conta uma parábola chamada parábola da rede. Essa parábola é muito profunda. Ele explica para pescadores como será o fim dos tempos. E aí eu preciso entender que eu preciso estar preparado. Agora olha só, a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante a pescadores que lançam a rede na água e juntam peixes de toda a qualidade. Repita comigo: peixes de toda a qualidade, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia e separam os que servem para comer e aqueles para jogar fora, os ruins. E assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos fiéis, e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. O maior pregador do inferno é Jesus. Quem mais falou na Bíblia sobre o inferno chama-se Jesus Cristo, porque ele morreu para nos salvar disso. E aí, queridos, observe uma coisa: quem se prepara para ser um bom peixe? Porque aqui a rede é puxada. Quando a rede é puxada, na analogia de Jesus, vem peixe bom e peixe ruim. Quem trabalha com pesca sabe muito bem os parâmetros, né, que se exigem para a qualidade de um bom peixe, para se comer, para se utilizar. Às vezes, muitas vezes eles jogam de novo alguns peixes rapidamente, principalmente se tiver com ovos, né, com ovinhos, joga novamente. Por quê? Porque eles sabem que pode afetar a produção futura. O pescador sabe muito bem. Então, ser um peixe bom, essa é a minha obrigação, essa é a sua obrigação, não a obrigação de Deus. Por isso, ser fiel é ser um peixe bom, segundo o olhar, não da sua boa consciência. A consciência limpa é obrigação nossa, é segundo o olhar do pescador, segundo o olhar de Jesus, porque os anjos vão fazer a separação. Por isso, preciso estar dentro dos parâmetros de quem? Do Senhor. Lá no Amazonas, o que aconteceu? Vai ter o link ali da reportagem, se vocês entrarem, vai estar o link lá, nós vamos colocar dessa reportagem. E o que acontece? As pessoas não estão sabendo dos parâmetros, das cláusulas pétreas. Irmãos, Deus é bem claro em muita coisa, Ele é imutável. O que é cláusula pétrea? Vem de pedra, não muda. Então existem algumas coisas que eu preciso observar para que eu não possa ser encontrado infiel. E aí, ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja, cada um deles, essa é a sua obrigação, a minha obrigação. Então, um parâmetro fundamental, uma causa pétrea, imutável. Não adianta, não é Buda, não é Allan Kardec, não é Maomé. A palavra de Deus é clara: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual importa ser salvos. A cláusula pétrea é Jesus Cristo, não há outro.
Não procure religião, não procure igreja que diz que ali salva. Só existe um Salvador. A Bíblia é clara nisso. Em todos os séculos só existe um Salvador, um só Senhor. Cláusula pétrea. Ponto final. Amém? Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é o nome em que importa sermos salvos. E ele é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Querido, não se engane. Aquele adágio popular que muita gente acha que é adágio, só Jesus Cristo salva, é literalmente verdadeiro. Amém? Então não se iluda. Vai acontecer, Jesus avisou que apareceria aqueles que falariam que eram Cristos, mas são falsos. Então, o primeiro subtema nosso das cláusulas pétreas é que Jesus é o único nome. Repete comigo: o único nome, o único caminho, o único fundamento. Amém? Não se engane, não se deixe enganar. Só existe Ele. Amém? Segundo ponto é que nós explicamos, se você for lembrar na mensagem Sinais dos Tempos, nós explicamos sobre a ação do verbo oriental. Que a ação do verbo na cabeça do ocidental é presente, passado e futuro. Na cabeça do oriental, o verbo oriental, na ação oriental das línguas semíticas ou hebraicas, está lá completo e incompleto. Então, como é que funciona isso? Alguns irmãos aqui que fizeram uma viagem internacional, né? E é interessante, porque eles vão, se eu estiver errado, depois eles me corrigem, porque existem algumas coisas que você tem que ter para viajar. Você marca a data, amém? Marca a data, beleza. É pegar a mala e ir embora, aí eu vou para Londres, ou vou para os Estados Unidos. Peguei a mala, fui para o aeroporto, comprei a passagem, cheguei lá e entrei no país. Ô glória! Se fosse fácil assim, mas não é assim. Não é assim. Você precisa estar fiel aos parâmetros que é exigido. Aí que está o problema. Você precisa fazer um checklist. Primeiro, para você viajar internacionalmente, você precisa ter a passagem de ida e volta. É só de ida não. A não ser que você tenha o visto para isso. Mas geralmente é ida e volta. As malas dentro dos parâmetros internacionais da aviação. Dinheiro em espécie. Você também precisa de um plano de saúde, inclusive que cobre internacionalmente, de preferência, dependendo do país que você for. Seguro de viagem internacional, tem que ter. Então você não faz isso assim, ó, pegando a mala e saindo. Você tem que se preparar, às vezes, meses antes, para poder ter isso, se organizar para poder fazer a viagem. Hospedagem. Qual tempo você vai ficar? Porque pode ocorrer, que nem aconteceu uma vez com um amigo meu, que ele saiu daqui, saiu da cidade de Uberlândia, pegou lá na Espanha, botaram o avião de volta. Voltou, porque ele não estava dentro dos parâmetros exigidos. Ele voltou. E aí eu posso usar isso, segundo aquela parábola das núpcias de Jesus, que o Senhor chega, olha para o rapaz e fala: ué, o que você está fazendo aqui? Ah, estou numa festa. Não, pode jogar ele fora, pode mandar ele para fora. Porque ele não está com as vestes nupciais, tem que estar no parâmetro, querido. Tem que estar no parâmetro. Aí, visto do país destino, dependendo do país que você for, você tem que sair daqui para Brasília, para lá no consulado, na embaixada, nem no consulado, às vezes não serve, para poder tirar o visto. Às vezes, se tiver o consulado, resolve. Isso faz de uma vez assim, pegando a mala e indo. Você não vai pegar ônibus, querido. Aí, certificado de vacinação.
receitas médicas. Se você tem que tomar remédio comprado, você tem que levar as receitas e às vezes os remédios daqui. Cartão de crédito internacional, para você não passar aperto lá. Chip para celular internacional, de preferência, se eu funcionar lá, você tem algum socorro. E documento de identidade, de preferência original. Percebeu que para viajar para fora não é de qualquer maneira? E às vezes nós queremos ir para o céu de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira não, meu irmão. Não é não. Existem parâmetros. Na parábola da rede, Jesus não colocou parâmetro. O peixe bom se recolhe, o peixe ruim joga fora. Isso é parâmetro. Jesus está dizendo que é parâmetros. Ele está dizendo que o servo bom e fiel tem que ser encontrado da forma que o Senhor quer. Não é da forma que eu quero, não é da forma que eu penso, é da forma que Ele quer. Por isso, o que acontece nessa questão da questão do verbo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. No verbo completo e incompleto, todo mundo sabe o que é ceia. A ceia do Senhor. Mateus 24, 33 diz o seguinte, 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Bom, se eu não sei a hora que Jesus vem, e eu não sei a hora da minha morte, como é que eu devo estar para a salvação? Como é que eu devo estar? Pronto. Porque na hora que a morte chegar, acabou. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparada. E aí, o que acontece agora? Quando Jesus morreu na cruz, nós até cantamos um canto aqui, ele disse que está consumado. Onde ela está? O que está consumado, gente? Vamos entender uma coisa aqui sobre salvação. Porque às vezes você faz uma complicação, dizendo assim, então o senhor está dizendo que obra salva? Não. Quem salva é Jesus. Mas eu preciso estar preparado. É isso que eu estou falando. Então vamos entender na cabeça do oriental, do verbo completo. O que Deus fez? Tudo que é para salvação está pronto. Eu não preciso fazer nada. Então vamos pegar. A minha esposa, minha querida esposa, que cozinha muito bem, ela faz o almoço, coloca na mesa, a comida está quentinha, beleza, está pronta a comida? Sim ou não? Sim ou não? Verbo completo. A salvação, a ceia é o que? A mesa já está posta. Jesus Cristo já verteu sangue, já foi o pão. Aquele que come da minha carne no verbo do meu sangue não tem parte comigo. Significa, a mesa da ceia não é um ritual, é um modo de vida. A mesa foi posta, a salvação foi posta diante de nós. Agora qual é o verbo incompleto? Eu sentar na mesa e comer. E no momento que eu sair da mesa, eu sou infiel. Uma vez que eu sentar na mesa que é Cristo, eu não posso sair de lá. E é onde muitas vezes nós saímos. Achamos que a ceia é um ritual. E não é, querido. Cristo é a palavra. Cristo é a salvação. Ele fez toda a obra. Está ficando claro? Então, na hora que ele voltar, eu tenho que estar sentado lá longe. Na mesa. Porque a mesa me lembra dos meus pecados, a mesa me gera a graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora e a graça glorificadora. À medida que eu vou me alimentando de Cristo, aí nós vamos entender agora quem Ele é, eu vou me preparando para a salvação. Eu estou na mesa. Lembra de uma coisa, querido, e não basta estar na mesa. Porque a comida, ela tem que fazer o efeito. Judas estava na mesa. Judas teve o melhor pastor da história, Jesus Cristo. Judas teve a melhor igreja da história,
os apóstolos, porém saiu da mesa. Entenda isso, querido. Outro saiu da mesa, mas voltou. Quem foi? Pedro. Ele voltou para a mesa. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Estar na mesa significa comungar. Vou usar essa palavra, né? Significa compartilhar com Cristo dia a dia a salvação. Então, quando Jesus voltar, eu tenho que estar sentado aonde? Na mesa. Na mesa do Senhor. Ali na mesa dele. Preparado. E aí, o que acontece? Nós vemos aí algumas coisas que são chamadas linhas escatológicas. A escatologia é a ciência que estuda o fim do mundo. Na visão bíblica e também na visão muçulmana, e tem outras religiões que estudam isso. Só que existem algumas coisas que não mudam na Bíblia. Enquanto tem muita gente preocupada com os detalhes, com o falso profeta, com o anticristo, com isso, com aquilo, a gente tem que preocupar com aquilo que é imutável. Ok? O que me focaliza lá na frente? Primeiro, todas elas, tanto o pré-milenismo histórico, como o pré-milenismo dispensacionalista, como o amilenismo, como o pós-milenismo, isso aqui são linguagens escatológicas, convergem em três coisas básicas: vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a eternidade. Acabou. O que te interessa a mim e você é que Jesus vai voltar, que o juízo final vai acontecer e que a eternidade está lá. Ou é vida eterna ou lago de fogo. Isso é que interessa para nós. Porque às vezes nós ficamos discutindo, muitas vezes, se quando é que o anticristo vem, quando é que... Meu irmão, a palavra de Deus vai se cumprir. E quanto mais a coisa apertar, vai ser um funil. E eu preciso ser encontrado como? Fiel. A minha primeira preocupação é se eu estou dentro dos parâmetros, se a minha mala está pronta, se o meu passaporte tem visto, se eu estou nos parâmetros corretos para a salvação, se eu estou sentado à mesa. Então aí, eu quero colocar para nós aqui, vocês estão vendo eu virar aqui, ó, porque faz parte do livreto, e no livreto vai ter todas as explicações mais profundas. Você vai usar a mensagem para entender no livreto perfeitamente algumas coisas. Precisamos ser encontrados fiéis. Então repita comigo. A quem? A quem? A quê? No quê? Então vamos lá. A quem? A quê? No quê? Então, cláusula perpétua significa é imutável. Se eu tiver que fazer uma viagem internacional, o que acontece? Eu preciso estar com visto em dia, com o seguro de vida internacional, eu preciso estar em dia. Amém? Então, mas pastor, tem que estar você está sentado na mesa. Na Páscoa do Egito, qual foi a ordem de Deus? Todo mundo preparado para ir embora. A nossa Páscoa pode acontecer a qualquer momento. O pai lá em cima não vai ser faraó, não, vai falar: filho, toca a trombeta. E você pode estar esquecido na história, querido. Você pode ter esquecido até a poeira dos seus ossos. Você irá ressuscitar, porque essa é a promessa do Senhor. Então não se preocupa se você vai estar vivo ou morto, porque o Senhor vai lembrar de você nas eras, até porque você vai estar na glória. Quem está no Senhor? Amém? Você crê nisso, querido? Amém. Então dá a salva de palmas aí, bem alto, porque é. Amém? Aleluia. Então grava isso no seu coração, aqueça o teu coração com isso. É muito importante, querido. Nossa vida tem que estar baseada, primeira coisa, nessas três coisas: quem, a quê e no quê. Então vamos gravar isso. Ah, pastor, eu sou católico, pastor romano, então nem vermelho. Ah, eu sou espírita, então nem vermelho. Ah, eu sou evangélico, então nem vermelho.
Se você não tiver esses 3 parâmetros, porque quem Jesus vai buscar não é religioso. Jesus vai buscar os filhos. E os filhos e a esposa têm que estar dentro do parâmetro. Tem que estar preparado. Você crê na minha salvação? Crê, então você está na mesa e come. Entra no processo da graça. Porque não foi de graça a comida. Amém? Foi paga, foi bem feita, foi maravilhosa. Por isso, aí que vem a questão da palavra de Deus. Então vamos lá. Aqui eu preciso ser fiel a Jesus Cristo. Repita comigo. A Jesus Cristo. Amém? Olha o que a palavra diz em Filipenses 2, 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu vou ver Stalin, Hitler, César, Augusto César, Libério César, Nero, todo mundo se prostrando com a cara no pó diante do Rei dos Reis. Nabucodonosor, todo mundo se achou grande. É tudo pó. O Senhor não. Amém? Está entendendo, querido? A palavra de Deus também diz: em nenhum outro nome há, vou repetir aqui, em nenhum outro nome há, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, é dado entre os homens, o qual importa ser salvos. Aí eu vou cutucar aqui quem estiver assistindo, católico romano, presta bem atenção. O primeiro papa, chamado Pedro, disse isso. Se ele é o primeiro papa, ele disse isso: não há outro. E nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Como líder da igreja, ele disse: não há outro a não ser Jesus Cristo. Fique bem claro, querido, não corre risco não. Então a quem eu tenho que ser fiel? A Jesus. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, aqui eu tenho que ser fiel. Essa coisa linda aqui. Essa palavra, essa enciclopédia. Esse livrinho aqui, maravilhoso, lindo, que eu amo. Vou arredondar aqui, 4.500 anos. Você pega a cópia lá, em Jerusalém, a cópia mais antiga, 2.000 anos, está imutável. É a mesma versão do hebraico. Eu tenho uma Bíblia, 120 anos, eu acho. 1900, eu não vi, 124, né? 124 anos. 1900, ela é de Lisboa. A versão ainda não mudou. Sabe por quê? Porque Deus ela pela sua palavra. Aqui que eu tenho que ser. Aí nós estamos vendo muitos falsos profetas aí, muitas correntes. A Bíblia contém. Eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia é. A Bíblia é. E vou dizer por quê? Porque ela me alimenta. É nela que eu vejo Cristo. É através dela. A palavra de Deus, que é Cristo. Aqui eu sou fiel. A palavra de Deus que é Cristo. É Cristo. Eu ouvi um pastor famoso dizendo que nós não somos discípulos do livro, somos discípulos de Jesus. Grande erro, porque você conhece a Jesus através da sua palavra e desse livro. Jesus não desceu ainda do céu para complementar você. E esse livro gera uma coisa tremenda, que é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo em nós. Amém? Então seja fiel à palavra. A palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Porque a palavra de Deus
é viva e eficaz. É mais importante do que a espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Sabe por que a gente para de ler a palavra de Deus? O primeiro sintoma de doença espiritual é porque a palavra de Deus fala com a gente. Você tem que melhorar. Não é comigo não. Você tem que melhorar. Não é comigo não. Sabe por quê, querido? O que está na mesa? A gente fica pensando que é o suco de uva e o pão. Não, aquilo é símbolo. O que foi servido na mesa? A palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Para quem Jesus falou isso? Para o capeta. Querido, a mesa é a palavra do Senhor. A comida é a palavra do Senhor. Está ali, exposta, eu preciso me alimentar. E nós somos a geração que mais temos versões da palavra de Deus e a que menos lê. Querido, a palavra tem que entrar. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele andou junto da palavra, ouviu a palavra, foi usado pela palavra, que Judas curou pessoas. Quando eles estavam com 70, Judas curou, mas ele não deixou a palavra gerar vida dentro dele. Quando Pedro foi confrontado pela palavra, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, eu morro com o Senhor, eu morro com o Senhor, eu vivo com o Senhor, prego o Senhor. Você não é Galileu? Não, mas não. Querido, não adianta estar na mesa sem comer. Aí, de repente, o galo canta. Ele para e fala: a palavra é tua. A palavra do mestre é tua. A palavra revela a verdade. Ela vai nas juntas e medulas do propósito do coração. Ela entrou na cabeça de Pedro. Ela entrou nas entranhas de Pedro. E aí Pedro então se arrependeu. Sem arrependimento não entra no reino dos céus, querido. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A palavra tem que entrar. Ela tem que mexer nas suas entranhas. Ela tem que mexer no teu espírito. Ela tem que mexer. Porque senão você vai ser igual Judas. Judas estava na mesa, mas quem entrou na mesa, sentado lá, foi o diabo. Foram os falsos profetas. É o Deus chamado ventre. Quando nós entrarmos nas outras causas técnicas, vocês vão entender. Então essa causa técnica é a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Querido, ame a palavra de Deus. Seja encontrado fiel. Ame. E no que? A quem? Jesus Cristo. A quem eu tenho que ser fiel? A palavra. Eu vou tirar uma dúvida aqui, que a gente vê um monte de teólogo de plantão e muita gente questionando. Olha, se tiver dúvida do que eu estou falando, vai para a palavra. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus, porque ela vai te alimentar. E deixa ela entrar. Deixa ela mover as suas entranhas. Querido, agora, no que? A quem? Jesus. A quem? A palavra. Eu tenho que ser encontrado fiel nisso. Então, na dúvida, não ultrapasse. Se a Bíblia fala que é pecado, não discuta se é pecado ou não. Falou que é pecado? É pecado. Porque o parâmetro para você ser um peixe bom não é minha consciência limpa, não é o jeito que eu penso, deixa de pensar. É o que o Senhor fala.
Jesus não morreu para me prosperar. Jesus morreu para me dar salvação e me libertar do pecado. Judas pensou que há uma linha de pensamento que Jesus ia assumir o governo e derrubar os romanos. Não. O inimigo de Jesus era o pecado e ele venceu. Amém? E por causa disso a mesa está pronta. Agora, queridos, no que? Aí, isso aqui tem que aquecer seu coração. Isso aqui tem que ser a tua forma de vida. Isso tem que aquecer todo dia. Se Cristo é o teu fundamento, é a tua salvação, se a palavra é teu alimento, a tua inspiração diária tem que ser a volta de Jesus. Você tem que estar alegre, porque a qualquer momento, a qualquer instante, a trombeta vai soar. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Nós vamos estar face a face com o Pai, presente ali, abraçando o Senhor, indo para o tribunal de Cristo com os galardões. É a festa da bola do Cordeiro. Isso tem que aquecer teu coração. Isso deve animar para você ler a Bíblia. Você precisa desejar a volta do Senhor. Olha o que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 51 e 58. É fantástico. É fantástico o que ele diz. Quando eu leio esse texto aqui, eu falo assim: eu me alegro. Eu não sei a volta do Senhor. Eu já falei na minha oração: ô morte, faça uma coisa de vir um carro de fogo, você depois disso. Não vou aceitar outra coisa, não. É o filho do rei subindo. Sabe, querido? Você tem que ter essa alegria no Senhor. Saber que Ele vai guardar você. É tão forte isso que Deus guarda, que o profeta Eliseu, os ossos dele curou. Deus guarda até o tutano da tua vida. Então esteja na alegria da volta do Senhor. O que Paulo fala? Gente, isso aqui é tremendo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Olha o que ele fala. Vou falar para vocês o mistério. Nem todos morreremos, mas todos, mesmo mortos, seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta sonará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Meu irmão, me lembro disso aqui. Eu lembro, desculpa mencionar o nome, de pastores que já foram, irmãos que já foram, que vão ressuscitar com o corpo de glória, incorruptível. O corpo não é esse corpo corruptível, mas o corpo eterno, presente. Essa carne se converte, porque ela é má, mas o meu corpo está preparado no Senhor. E nós seremos, se nós estivermos aqui, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Acabou. O aguilhão da morte é o pecado, foi vencido, e a força do pecado é a lei, foi consumado em Cristo Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não são vãos. Sejam encontrados
fiéis. A alegria de Jesus. Querido, aquele dia vai ser muito terrível. Terrível para quem não está pronto, mas para quem estiver pronto, preparado, com os passaportes, com a roupa, com as malas, com a checklist pronto, sentado na mesa, vai se ver na glória. Vamos abrir e fechar de olhos. Em Apocalipse 3 diz assim: venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está te avisando. Vou repetir: venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o teu galardão, mantém-se na salvação. Querido, e ele repete ainda em Apocalipse 22: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Enquanto o louvor se posiciona, eu quero ler o último versículo. Você precisa. Mateus 24, 10, 13 diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Olha só, hein? Lembra que eu falei que é fatos? Não é cromos, é kairos. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não sai da mesa, segura na cadeira, pega o pão, come, beba, se alimente da palavra, porque Satanás ele está ao redor da mesa, igual ele fez com Judas, para tirar você da presença de Deus. E ele começa a mostrar a você um homem, começa a mostrar a você igrejas, começa a mostrar a você decepções. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu olho não pode sair da cláusula pétrea. Jesus Cristo, a palavra e a volta dele. No dia que você fizer isso, você sai da mesa, você cai da tua salvação. John Wesley era preocupado com isso. Precisa ter disciplina, querido. Para chegar, para perseverar, tem que ter disciplina. Você precisa perseverar, porque na hora que a morte chegar, eu vou fazer uma imagem aqui. Arthur, pode começar a fazer aquele canto que a gente combinou, tá? A morte chega com um carro de fogo. Bem íntimo, porque a morte é morte, né? Ela achei, tudo bem? Oi, Joia. Passaporte. Aqui. Ela vai olhar o visto. Está lá assinado, passaporte com o sangue de Jesus. Certificado de saúde. Aqui. Vacinação. Está aqui. Seguro. Está aqui. Tem jeito não. Manda descer o carro de fogo. Sabe por quê, irmão? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem confessar o meu nome será salvo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, porque Ele pagou o preço da salvação. Querido, a mesa está pronta, a comida está posta.
Ele é a mesa, Ele é a comida, porque Ele é a palavra, e Ele é a esperança que diz: ó, estou voltando, fica pronto, porque a qualquer momento, noivo, eu vou te levar, e não haverá mais dor nem angústia, jamais nos separaremos. Sabe o grande problema, queridos? É que achamos que a salvação é para todos os peixes. A rede é o reino de Deus que puxa na igreja visível todos os peixes. Mas o peixe bom, esse vai ser colhido. Você precisa estar nos parâmetros de Deus. Não é como eu quero. E se é tão certo o tempo Kairos é o agora. Não existe passado, nem futuro, existe o agora. É agora que eu tenho que ter bênção. É agora que eu tenho que vencer o pecado dentro de mim. É agora que o Espírito Santo tem que falar comigo. É agora que o Espírito Santo tem que conduzir, tem que me guiar. É agora que eu tenho que me manter fiel. Porque é agora que o Senhor vai voltar. É agora que a morte pode chegar. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo. Nós recebemos de graça. Então, cuidado com os seus pensamentos. Não sai da mesa não. O diabo vai soprar. Tem coisa melhor lá fora. Tem maneira melhor lá fora. Ele começa a desanimar você. Ele começa até a mostrar que Jesus não é aquilo que você pensa, como ele fez para Judas. O melhor pastor, a melhor igreja, Judas se perdeu. Então não é a igreja que você está. Depois eu vou explicar sobre isso de causa da pedra. Porque a igreja não salva, mas sem igreja não é salvação. Nós temos que entender isso. Judas estava na melhor, estava com o melhor pastor. Entenda uma coisa: João 15, o meu pai é o agricultor, o pai quer qualidade. Por isso, querido, esteja preparado. Seja um peixe que quando o Senhor olhar, ele diz assim: esse aqui dá um assado com batata que vai alimentar mais 8 pessoas. Não seja aquele peixe ruim que tem que ser jogado fora. Não é a multidão que leva para o céu, é Jesus. É a fidelidade a Ele, a sua palavra e a esperança da sua vida. Fica de pé, querido e querida.